Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão, agora uma questão do Enem de 2016. No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, cuja distância é menor do que a órbita de um satélite. Essa distância que ele passou é bem próxima. A trajetória do asteroide é apresentada na figura, que é a explicação para a trajetória. Ora, vamos desenhar ali, em cada um daqueles instantes, 26 de junho, 27 de junho, até 29 de junho, as velocidades. Então, as velocidades estão indicadas, vetor velocidade. Por esse vetor azul, vamos dar nome para esses vetores aqui, ó, V1, velocidade no dia 26 de junho, V2 no dia 27 de junho, V3 no dia 28 e V4 lá no dia 29 de junho, V4. Muito bem. E a força que a Terra exerce sobre ele? A força que a Terra exerce sobre ele obedece à lei da gravitação universal. Força constante da gravitação, produto da massa. Massa da Terra, massa do asteroide, medido pela distância Terra-asteroide ao quadrado. Essa força no asteroide aponta para a Terra. Então, vamos desenhar lá. Essa é a força, que eu vou chamar de F1, no dia 26 de junho. Ela aponta em direção à Terra. No dia 27 de junho, essa força ela vai ser maior, porque o asteroide está mais próximo, e aponta para a Terra. No dia 28 de junho, essa força que eu vou representar aqui, chamar de força 3, ela tem um valor parecido com a força F2, e aponta para a Terra. E no dia 29 de junho a mesma coisa. Ela já diminuiu, porque está afastando, vou chamar de força 4. Reparem que essa força, ela não não tem a mesma direção que a velocidade. Quando a força tem a mesma direção da velocidade, ou ela vai fazer a velocidade aumentar, ou vai fazer a velocidade diminuir. Se ela tiver a mesma direção e mesmo sentido da velocidade, aí a velocidade tende a aumentar. Se ela tiver a mesma direção, mas em sentido oposto da velocidade, aí a velocidade tende a diminuir. Mas a trajetória vai ser retilínea. Então, se você tem aqui, vamos representar ali um corpo com a velocidade apontando para um certo lado. E se você tiver uma força para esse mesmo lado, uma força com a mesma direção e sentido, o que acontece com a trajetória desse corpo? Se for a única força, a trajetória dele continua sendo retilínea e a velocidade tem o seu módulo aumentando. O módulo da velocidade aumenta. Agora, e se a força for contrária ao vetor velocidade? Você tem ali o vetor velocidade, ele está se movendo, e aí você tem uma força que é oposta. Mesma direção, mas sentido oposto. Essa força vai fazer com que a velocidade diminua, mas ela continua se movendo para a direita, certo? Com uma velocidade que diminui módulo, então aqui diminui, mas é em linha reta. Nos dois casos, não há mudança na trajetória retilínea. No caso, segundo o que nós analisamos aqui, a velocidade chega um momento que ela vai zerar e ele vai voltar, mas em trajetória retilínea. Reparem que aqui em todas as figuras, a força não tem direção que é coincidente com a direção das velocidades. Isso quer dizer que essa força a gente pode decompor em duas. Uma componente que é paralela à trajetória, que tem a mesma direção da velocidade, e uma componente que é perpendicular à velocidade. Essa componente perpendicular à velocidade vai mudar a trajetória, vai fazer com que ela descreva uma trajetória curvilínea. Essa força é conhecida como força centrípeta. A gente pode decompor aqui, esse vetor, por exemplo, F2, na sua componente que é perpendicular. Esse aqui seria o F2 centrípeto. É uma componente que vai fazer a trajetória desviar, certo? Essa componente existe aqui no ponto do 26 de junho, no ponto do 28 de junho e no ponto do 29 de junho. Então, a trajetória ela vai ter uma componente, a força vai ter uma componente centrípeta e a trajetória vai modificar.
Só que quanto mais afastado da Terra, mais se aproxima da mesma direção da velocidade a força. A direção da força vai ficando quase na mesma direção da velocidade, fazendo com que a trajetória desvie cada vez menos. Por isso que próximo da Terra, ela desvia bastante, e mais afastado desvia menos. Então vamos analisar agora as alternativas para ver aquela que descreve algo parecido com o que nós analisamos. A alternativa A fala que é pelo fato dele se deslocar num local onde a resistência do ar é nula. Isso não é a explicação, né? Tanto que nas duas situações que nós analisamos aqui embaixo, mesmo na ausência de influência do ar, na ausência de força resistiva, a trajetória é retilínea. Então não é um motivo, isso aqui da letra A está equivocado. Fala que desloca-se no ambiente que não tem interação gravitacional. Falso, tem sim a interação gravitacional da Terra sobre o asteroide, ela existe. Fala que sofre a ação de uma força resultante no mesmo sentido da velocidade. Opa, e nenhum deles é no mesmo sentido. Então está furado. A letra D fala que sofre a ação de uma força resultante no sentido contrário. Também nenhum deles é contrário. Vale lembrar que no dia 26 de junho e 27, existe uma componente que tem sentido da velocidade. 28 e 29 de junho, existe uma componente da força que é contrário, tem um sentido oposto da velocidade, mas a força não é, né, no mesmo sentido, em nenhum momento, e nem no sentido contrário. E a letra E fala que está sob a ação de uma força resultante, cuja direção é diferente da direção da velocidade. É o que a gente percebe em todos os casos. Então, a resposta dessa questão é a alternativa da letra E. Então, jovens, está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.